Graça e paz, sejam bem-vindos. Esse é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui, Senhor do Bom Fim. Tudo bem com vocês? Então, hoje, nessa manhã, nós estamos prontos para começarmos a nossa leitura de Tiago. Você está bem? Você está pronto? Então, já pega a sua Bíblia e vem com a gente, porque nós vamos começar a nossa leitura, né, do livro do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Inclusive, na própria introdução da Bíblia, né, você encontra essa referência, Tiago, o irmão de Jesus. E nós vamos aprender, né, o que Tiago nos traz como instruções. Nós vimos antes, até comentei com vocês, que é, de, de, de Hebreus até Judas, nós estamos falando sobre fé, né? Nós não mudamos de assunto, a gente vai aprofundando, a gente vai dando ênfase em outros aspectos, mas a gente se mantém dentro do tema da fé, amém? Bom dia, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Então vamos fazer a nossa leitura? Você está pronto? A gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer a meditação, a gente vai extrair da palavra aquilo que nós precisamos, né? Abrir um pouquinho. Aquilo que nós precisamos, né, nessa manhã para aplicarmos na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a respeito de fé. Nós não somos a família da fé, nós não somos o povo da fé. Então, como é que Tiago nos apresenta essa questão da fé? Vamos ver. Diz assim: primeiro nós vamos orar, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude nessa jornada. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, porque o Senhor nunca nos deixa. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bom, é um Pai que nos ama e que nunca nos abandona. E por isso nós confiamos a nossa vida a Ti, Senhor. E te agradecemos pelo Teu Espírito nos ajudando a compreender as Escrituras, para que nós venhamos a ter uma vida, Senhor, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer o seguinte: na apresentação e saudação, Tiago começa assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. É como ele começa, né? Como ele cumprimenta as pessoas que vão ler a carta, né? E ele se apresenta também dessa forma. Vale ressaltar um pouco que, lendo um pouquinho aqui o comentário, né? A introdução a respeito da carta de Tiago, ele escreve falando sobre a importância das obras, né? E eu estava lendo aqui um comentário que diz que muitos teólogos tiveram dificuldade, né, de compreender ou de aceitar como uma palavra inspirada essa, porque ele dava ênfase às obras. E meio que procurando ainda entender, um tanto contrastante, segundo alguns teólogos, de que contrastava com Efésios, com as cartas de Paulo, que diz que a salvação é pela fé, né? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E aí ele ficava dizendo, como assim o Tiago dá tanta ênfase às obras, no mesmo nível da fé, quando Paulo lá ele diz que ele dá ênfase à fé como uma fé que salva, né? Então a gente já entende, eu e você que estamos lendo, já vamos deixar isso bem claro aqui agora, que ele não contrasta com a outra carta lá de Efésios, que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que não pelas obras para que ninguém se glorie. Veja, Paulo está dizendo que as obras não são suficientes para salvar. E Tiago fala que uma vez que você foi salvo e diz que tem fé, então agora você tem que ter as obras equivalentes a essa fé. Então a gente já entendeu isso, né? Não tem discordância, não tem dicotomia aqui, vamos dizer assim. Não tem um discurso dividido, de jeito nenhum.
Uma coisa é a fé para salvar e a outra coisa é a fé de quem é salvo, né? Então, a fé que salva, a fé em Cristo Jesus apenas, somente. Agora, uma vez que somos salvos, nós fomos chamados para realizar as boas obras. Amém? Então, é só para colocar essa balizazinha, fazer essa introdução. E aí nós vamos começar. A apresentação dele foi assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Também vale ressaltar que Tiago, esse aqui, é o irmão de Jesus e ele se converteu, segundo alguns historiadores, segundo algumas coisas que a gente encontra nos livros, né, registrados. Ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele aceitou a pregação, ele se converteu e veio para. Então, ele escreve, ele se tornou um apóstolo, inclusive ele era uma das colunas da igreja lá de Jerusalém, né? Na igreja primitiva, a igreja de Atos. Ele era uma das colunas fortes. E ele se apresenta e ele escreve a todas as tribos, ou seja, a todos os que creem, a todas as tribos de Israel, as 12, que andavam dispersas, né? Que receberam depois a palavra de Jesus, né? Da salvação em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, como atravessar as provações? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então ele está dizendo o quê? Gente, se alegre ao passarem por muitas dificuldades, por muitas provações, porque a prova, a prova da vossa fé opera paciência. Ele diz que as dificuldades, as coisas que a gente enfrenta, as adversidades, levam a gente a ser mais paciente, a desenvolver a paciência, saber esperar. Tenham, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, sem e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol como ardor e a seca a erva, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra pode salvar as nossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural.
porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado ao seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, então engana o seu coração. Antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a verdadeira religião é realizar as obras que representam a fé que a gente tem, né? Porque tem muita gente que pega esse versículo e acha que somente realizar boas obras, fazer boas ações, visitar as viúvas, né, ajudar, fazer caridade, somente isso é suficiente para a salvação. Mas a gente tem que entender que a gente precisa entender a Bíblia toda. Eu não posso pegar somente uma carta, né? Não posso pegar somente a referência de Tiago, por exemplo, para dizer que estou bem, estou realizando boas obras. Mas a gente precisa receber dos outros livros da Bíblia, que, segundo Hebreus, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para corrigir, para edificar, para nos educar na justiça. Então, nós não precisamos somente do livro de Tiago. Nós não precisamos estabelecer a nossa vida de fé somente no livro de Hebreus ou no livro sei lá, na carta de Paulo aos Efésios ou sou do Novo Testamento. Não, nós precisamos do todo. Nós precisamos entender que o todo da Bíblia, ele foi escrito, inspirado por Deus, e quando Deus pensou e inspirou as pessoas a escreverem o conteúdo, ele estava querendo uma vida inteira, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Então, a nossa vida de fé, ela requer uma vida equilibrada, baseada em toda a Escritura. Natália, mas eu tenho como meditar ou entender ou compreender toda a Escritura? Tem, porque pela fé, você pode pegar os princípios. Deus ama os princípios. Deus não foge dos princípios. Deus é um Deus de princípio. Então, nós pegamos os princípios da palavra para vivermos. Então, o que é que nós aprendemos em Gênesis? O que é que nós aprendemos com o Velho Testamento, por exemplo? Aquilo que nós aprendemos com o Velho Testamento, a gente entende e ele é revelado aqui no Novo. Porque Jesus veio e disse, olha, eu quero mostrar para vocês o que a gente estava tentando comunicar dos céus a vocês no Antigo Testamento. Então Jesus revela o Velho Testamento, que é inspirador para nós, mas nós já aprendemos que o Velho Testamento, ele é inspirador, ele traz inspiração, ele nos instrui, ele serve como exemplo para nós de como viver, de como não viver. Mas o poder que eu e você precisamos, nós encontramos em Jesus. Quando nós olhamos para Abraão, Noé, Isaac, Jacó, a gente se inspira. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos poder para ter uma vida transformada. Então, a Bíblia inteira. E quando nós olhamos para as cartas, nós vamos ouvir as instruções práticas da vida de fé. Então, nós vamos aprender quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos agora em Cristo Jesus. Depois de Cristo, quem sou eu? Depois de aceitar a salvação em Cristo Jesus, quem eu sou? Qual é o meu comportamento esperado por Deus? Né? Quais são as coisas que eu devo focar? O que é que essa salvação me garante? O que é que eu posso fazer agora como salvo? Então, as cartas, elas vão trazer esse complemento para a vida. Você percebe que nós demos ênfase em Hebreus dizendo que era uma vida de fé, né? E agora nós estamos falando sobre as ações, as atitudes, as questões mais práticas de quem tem fé. Tiago vai nos desafiar a mostrar as nossas obras da fé que a gente diz que tem. Você diz que é da fé? Então deixa eu ver suas obras.
porque ele vai trazendo esse equilíbrio. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que a Bíblia inteira, nós já estamos partindo para o final da Bíblia, né? Nós estamos em Tiago, depois vai vir Judas, depois vai vir Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª Pedro, depois tem João também. São cartas bem pequenininhas, mas todas elas vão trazer um aspecto que é essencial para mim e para você na nossa caminhada de fé. Então veja como a Bíblia inteira, ela é maravilhosa, ela completa uma vida equilibrada. Nós precisamos de toda a Escritura. Nós não podemos dizer, eu só leio o Antigo Testamento, ou só leio o Novo Testamento, ou só leio as cartas de Paulo. Não, eu só leio Tiago. Então, se eu pego só Tiago, eu vou dizer que eu preciso ter fé, mas eu preciso ter obras também. Eu não posso nem dar ênfase somente à fé e nem posso dar ênfase somente às obras. Né? As duas, elas precisam andar de forma equilibrada. Se você diz que tem fé, então me mostre as obras. Porque muitas vezes alguém diz, eu sou da fé, mas não tem obras, né, equivalentes. E outras pessoas que nem dão tanta ênfase à fé, mas as obras dessa pessoa mostram que elas têm fé. Não é verdade? Então, veja, eu quero convidar você a amanhã a gente dar continuidade a essa meditação. Essa meditação é uma das cartas riquíssimas. Se nós fôssemos destrinchar versículo por versículo, nós faríamos aqui um seminário, porque somente esses versículos que nós lemos aqui, desse capítulo 1, ele é poderoso. Falando do homem de ânimo dobre, que uma hora tá crendo, outra hora não tá crendo. Da pessoa que diz que não tem sabedoria, ele diz peça, mas peça sem duvidar, né? Da pessoa que... Nossa, a carta é riquíssima. Eu quero convidar você a ir lá e comentar. Comenta lá no vídeo, né, os versículos, aquilo que você entendeu, porque, gente, é muito, muito poderoso a riqueza que essa carta traz para nós, né? Ele fala sobre a tentação, por que a gente passa por tentações, como é que a gente deve se portar na tentação, o que foi que fez essa tentação chegar na nossa vida. Ele vai nos conduzindo sobre isso, né? E Tiago traz um equilíbrio maravilhoso para a nossa vida de fé, irmãos. Então, quero convidar você a ser graça e paz, irmão Sérgio, seja bem-vindo. Hoje num horário diferente, né? Hoje num horário diferente eu fiz porque precisava mesmo tirar um momento de descanso. E eu descobri que do ponto de vista de Deus eu sou muito importante. Eu não posso também arriscar e negligenciar com o meu descanso. E aí eu precisei mesmo descansar e agora eu estou fazendo. Vai ficar registrado, outras pessoas podem ver depois. E aí eu faço a minha parte do meu devocional, vocês fazem a de vocês, tá bom? Eu agradeço a companhia de vocês, gente. Amanhã nós estaremos aqui mais cedo, né? Vou comunicar a vocês amanhã mais cedo nós estaremos aqui. E né? A gente faz sempre às 6 da manhã. Eu quero fazer às 6 da manhã, eu acho muito mais confortável. Mas amanhã eu vou estar mais descansada, já vou estar pronta para fazer às 6 da manhã a nossa leitura devocional. Gente, mas eu ainda quero meditar muito, eu vou comentar bastante nesse vídeo, porque tem muita coisa maravilhosa pra gente meditar aqui, logo no início, né, logo na entrada do capítulo 1, e como ganhar a sabedoria. Depois ele vai explicando que tudo passa e passa rápido, então a gente não precisa se desesperar. Depois ele fala da provação e da tentação, que é duas coisas diferentes. Uma coisa é a provação, outra coisa é a tentação. Né? Ele vai falar que Deus nos gerou para abençoar. Então ele fala que nós somos criados para sermos uma bênção, né? Então ele vai falar depois como viver a palavra de Deus, e assim ele vai encerrando o capítulo 1. Mas, gente, é poderosa essa carta. Eu quero convidar você a comentar. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, leva até 5 vezes. Aí depois a gente vai lá e comenta no vídeo. Vamos deixar o vídeo cheio de comentários, mostrando que você leu, que você entendeu, que você meditou. E se tiver dúvida, a gente vai argumentando aqui, tá bom? Eu espero vocês amanhã, 6 horas da manhã, pra gente darmos continuidade no capítulo 2. Pode ser? Se você puder, se você tiver como acompanhar às 6 da manhã, junte-se a nós amanhã, que nós vamos fazer às 6 da manhã o capítulo 2 de Tiago. Eu estou com muita expectativa dessa carta. É uma carta pequenininha, mas é poderosa para transformar a nossa vida. Amém? Beijo no seu coração. Vejo você amanhã, no nome de Jesus. Tenha uma excelente segunda-feira e tenha uma excelente semana, no nome de Jesus. Tchau, tchau.